Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando o quarto episódio do Palavraiada Podcast de 2026, a nossa segunda temporada já, né? E antes da gente dar início, eu quero lembrar a vocês que já está rolando e vocês precisam se inscrever no primeiro concurso Palavraiada, concurso literário, né? O mote, o subtítulo dele é Só Sei Que Foi Assim. É para textos em prosa e em verso. As inscrições já começaram no dia 26 de fevereiro e vão até o dia 30 de abril. Combinado? Então, agora sim, eu sou o Edgar Jorge, você já não me conhece, eu tenho aqui o meu parceiro de aventuras, o Fernando. É Fernando, né, Fernando? Exato. Olá, Edgar. Tudo bem, Fernando? Boa Tudo noite. ótimo, e você? E quem é que a gente tem hoje de convidado, Fernando? Hoje nós temos uma pessoa bem conhecida na nossa cidade, seja bem-vindo, é o médico cardiologista, o Dr. André Fontana. Muito agradecido por aceitar o nosso convite para essa conversa hoje, que nós vamos falar um pouco de tudo, mas principalmente, né, de medicina, lógico. Okay. Obrigado, Fernando, pelo convite. Obrigado, Edgar. É um imenso prazer, uma honra estar aqui com vocês. É nosso. E espero que a gente consiga esclarecer muita coisa para a população, né? Das coisas que a gente sempre está vendo aí, do passado que eu já tenho dentro da medicina, né? Então vamos lá. Como você é uma figura muito conhecida na área da medicina, mas quem é André? Puxa vida, quem é o André Fontana? Quem é o André? Apresente-se onde nasceu, qual que é essa ligação com essa cidade? A ligação com o Amparo é... Bom, meus pais são de Amparo, né? Eram de Amparo, são falecidos. Mas eu nasci em São Paulo, né? Eu nasci no Hospital Servidor Público Estadual em São Paulo. Meu pai é um funcionário público. E eu morei em São Paulo até 10 anos de idade. De lá eu vim para Amparo com 11 anos. E aqui estou desde então. Claro que fui estudar fora, fui fazer minha residência em São Paulo, mas depois eu voltei para cá. Elegi Amparo como minha terra e aqui pretendo ficar até o resto das minhas vidas. Tem muita vida ainda de resto, quiser, né? Se Deus quiser. André, conta pra gente da sua formação, médica, enfim. Vamos lá. Conta aí Então, Edgar, eu me formei em medicina em 1997 pela faculdade da Universidade de São Francisco. Tá? De lá eu fui para São Paulo, eu fui fazer cardiologia no Hospital do Coração, fui médico residente da equipe do Dr. Adib Jatene. Tenho uma honra muito grande de ter sido médico, ninguém, né, menos que ele, da né? Equipe do Dr. Adib Jatene, passou muitos conhecimentos, sabe? Que eu guardo hoje, algumas palavras que ele sempre falou, que eu guardo muito no meu dia a dia. E depois que eu fiz cardiologia, eu voltei para Amparo para exercer como cardiologista. Aí eu trabalhei na rede pública, no centro de saúde. Depois eu entrei no hospital, na Santa Casa na Sintra, na Beneficência, e depois surgiu a oportunidade da UTI. Tá? Naquela época, Amparo ainda não tinha uma UTI, tinha uma unidade de vigilância intensiva, que eles chamavam UVI, mas não era muito bem uma UTI. E eu falei, não, eu quero montar uma UTI, porque a residência em cardiologia é uma residência que a gente vive muito dentro da UTI, da unidade coronariana, dos pacientes que fazem revascularização. Naquela época, vou colocar 20 anos, né, atrás, a revascularização, né, ponte de safena mamária era muito, muito, muito intensa. A gente tinha 20 revascularizações por dia no HCOR. Hoje diminuiu, com o advento do stent, com as novas terapias farmacológicas. A gente não vê tanto mais pacientes que fazem revascularização a peito aberto.
mas antes tinha. Então a minha experiência de UTI era muito grande. E falei, não, mas para eu assumir a UTI da Santa Casa, eu tenho que ser titulado, então eu vou atrás. Aí eu fui para o Einstein, em São Paulo. Aí eu fiz minha pós-graduação em medicina intensiva no Einstein, tá? E de lá eu voltei para Amparo. Além disso, eu fiz ainda, depois do Einstein, eu fiz uma pós-graduação em medicina, em geriatria, em cardiogeriatria na Unifesp. Fiquei 2 anos lá. E até pretendia ficar mais tempo, mas aí meu filho Matheus, tive a honra de saber que ia ser pai de um terceiro filho, e aí meus planos mudaram, aí eu vim para Amparo e aqui estou desde então. Para acompanhar, né? De perto Então, a família. É um pouquinho da minha história. Maravilha. O André, quando você fez residência no Hospital do Coração em São Paulo, isso foi no começo dos anos 2000. Sim, Né? Exatamente. E só para eu saber, porque é uma curiosidade, havia processo seletivo? Porque hoje tem processo seletivo e é um dos mais concorridos. Sim. Né? Sim. E também havia uma bolsa para as pessoas que faziam residência lá, então, ou não? Eu vou contar uma coisa engraçada. Existia sim o processo seletivo, e todos queriam participar, né, ser residente da equipe do Dr. Adib. Só que a bolsa que eles davam era pequena, né? Eles até falavam que os médicos que eram residentes, na realidade, se fosse ver bem, não era para ganhar bolsa, era para o médico pagar a bolsa, porque era uma honra tão grande ser, né, da equipe do Dr. Adib. Mas tinha sim, existia um processo seletivo, sempre teve uma concorrência muito grande em cardiologia, principalmente nesses grandes hospitais, né, Fernando? E hoje a gente vê que essa concorrência está cada vez maior devido ao número de faculdades de medicina que vem se abrindo de uma forma assim até, vamos dizer assim, demais, né? Nós vamos falar sobre isso. Mas existia assim uma concorrência assim. Porque assim, atualmente eu acredito que eles não divulgam, né, o número de pessoas por vaga. Sim. Mas no SUS de São Paulo são por volta de 18 pessoas por vaga. E assim, lá passa de 40 às vezes, que eles não divulgam o número, né? Então é bastante concorrido. Hoje em dia é mais difícil você passar numa residência do que você passar numa escola de medicina. Então é mais difícil você entrar numa residência do que você entrar numa escola para fazer medicina. Porque o número de residência é pouca, né? Tem muitas escolas que abrem que não tem hospital-escola, que não tem uma infraestrutura para ofertar de residência. Então, esses médicos que se formam, eles têm que procurar outros hospitais para poder fazer, né, uma especialização. Certo. Eu quero aproveitar aí uma informação que você nos falou para você explicar para a gente. Você é médico atuante em cardiometabolismo e emagrecimento. Sim. Quer dizer, você tem uma formação além da cardiologia e da medicina intensiva. Explica pra gente um pouquinho como é que venceu o cardiometabolismo, né? Exatamente. Esse nome cardiometabolismo é um nome que surgiu muito recentemente. Poucas pessoas sabem o que é o cardiometabolismo, né? Mas o cardiometabolismo é muito ligado ao tratamento da obesidade, ao tratamento da diabetes, né? Antes o cardiologista, ele não tratava muito obesidade e diabetes, ele deixava isso mais para o endocrinologista. E hoje o cardiologista, ele conduz de uma forma bem mais sustentável um paciente com diabetes, com obesidade, né? Porque os estudos demonstrando dessas novas drogas anti-obesidades para diabetes sempre passam pela parte cardiovascular. Então a doença cardiovascular sempre está envolvida com isso, né? Então esse cardiometabolismo nada mais é do que você está tendo um tratamento, né, do seu paciente de uma forma mais
profunda nesse campo da diabetes e obesidade. Eu vou interromper para fazer uma pergunta. Você falou que sempre passa pela doença cardiovascular. Sim. Mas o tratamento, ele também pode provocar doença cardiovascular, tipo tratamento da diabetes, o tratamento da obesidade. A medicação ou o processo de tratamento causa isso, ou é só quando você vai prevenir ou ela vai interferir em alguém que já tem a doença previamente? Eu acho que eu entendi a sua pergunta. Tá. Desculpa aí, porque tá, muito... Eu sei, eu acho que você quis se referir assim, se as medicações, se elas são mais para a parte preventiva ou se em um determinado momento ela pode Exato. provocar uma doença cardiovascular, é isso? Exato, é por aí. Posso dizer para você 100% que não. 100%, Edgar. Tá. Todas as medicações que hoje a gente usa dentro da cardiologia são sempre baseadas em evidências, tá? Então eu sempre pratico a medicina baseada em evidência. O que é isso? Só vou prescrever algo que está evidentemente, cientificamente comprovado que aquilo vai ajudar. Você entendeu? Tá. Eu preciso reformar então o entendimento, porque na verdade eu estava dizendo assim, que você comentou que como cardiologista você intervém no processo, no tratamento do emagrecimento e da obesidade e era uma outra doença e que vocês atuam diabetes, isso. Né? E que isso interfere, porque esses tratamentos interferem na doença cardiovascular. Sim. Eu estava me referindo a se alguém que faz um tratamento não com o cardio, quando estiver sendo tratado de diabetes ou de obesidade, se o tratamento pode afetar o coração, pode causar algum tipo de dano cardiovascular. Era essa a questão. Sim. Então vamos lá. As medicações que a gente usa são todas medicações que não causam dano cardiovascular, tá? Existem alguns tratamentos hoje que a gente chama, que a gente vê por aí, medicina integrativa, tá? Sim. Em que eles usam muitos medicamentos, entre aspas, naturais, que eles prometem que aquele medicamento natural vai curar a diabetes, vai curar doenças cardiovasculares, vai curar a parte de colesterol alto, tá? E se atrevem até, muitas vezes, retirar os remédios que você passa de uma forma científica, com nível de evidência científica, tá? Então, essas medicações que a gente passa, sempre ela vai agir de uma forma ou tratando a doença cardiovascular já estabelecida, ou de uma forma de você prevenir o indivíduo para que ele possa futuramente ter uma doença cardiovascular. Perfeito. Quando eu falo doença cardiovascular, eu me refiro a um infarto, a um AVC, tá? A uma insuficiência renal, tá? Que também a insuficiência renal também. Isso, que é uma complicação de uma hipertensão, que é uma complicação de um diabetes. O diabético de hoje é o renal crônico de amanhã se ele não se tratar, tá? Os pacientes que acabam tendo doença arterial periférica obstrutiva, tá? Que às vezes as pessoas nem sabem que tem a doença periférica e tem placas de gordura nas artérias, e essas placas de gorduras, quando elas aparecem nas artérias, 80% das vezes você tem placa de gordura no coração, nas coronárias, né? Então, às vezes você está vendo um indivíduo com uma dor na perna, ele vai no seu consultório porque está sentindo uma dor na perna, né? Você vai ver, ele tem uma doença arterial periférica, mas pesquisa esse indivíduo porque 80% das vezes ele tem uma doença coronária. Ou seja, é a ponta do iceberg, o problema é muito maior. Entendi. Aproveitando aí, deixa eu me fazer uma pergunta. Vacinação para a gripe chega a prevenir doenças cardiovasculares? Sim. Sim, Fernando. Tá? Porque existem muitos vírus, né? O influenza, né? Ou outros vírus, eles podem provocar no coração o que nós chamamos de miocardite, inflamação.
teve muitos pacientes na época da Covid que desenvolveram miocardites, tá? Pelo vírus da Covid ou pelo HN1, não? Então, ou influenza mesmo, né? Então tem muitos vírus aí da gripe que, se você não toma vacina, você pode ter a chance de desenvolver uma miocardite, que é uma inflamação do músculo cardíaco. Eu vou aproveitar o gancho aqui, Fernando, me dá um tempo aqui para pegar. A gente falou em vacina. E existe muita gente que é contrário à vacina e a esse tipo de coisa. Existe alguma relação entre as vacinas e doenças cardiovasculares recentemente, ou isso está na conta do mito, ou ela tem um fundamento? Edgar, houve, tá, uma ocasião, naquela época da Covid, que estava aquela época bem efervescente da Covid, que quando lançaram as vacinas... Politicamente, inclusive. Isso. Né? Alguns políticos se manifestaram contra a vacina, prejudicou muito, né? Porque muitas pessoas deixaram de ser imunizadas e acabaram pegando a doença e acabaram morrendo, tá? Por não ter se vacinado. Mas voltando à questão da vacina, algumas vacinas, por exemplo, da Pfizer, que na Europa houve alguns casos de miocardite pós-uso da vacina. Assim como algumas vacinas da AstraZeneca também tiveram alguns casos de trombose, tá? Mas foram casos muito pequenos, muito pequenos, tá? Então, em quantidade. Em quantidade é muito pequena. Então, até estatisticamente, a gente não pode dizer, né, que aquilo realmente foi provocado pela vacina. Porque corre o risco da pessoa ter tomado a vacina, mas ela ter contraído o vírus antes e pode ter tido uma miocardite, tá? Então, não dá para comprovar. É difícil comprovar. O que a gente pode comprovar? Que a vacina foi realmente a responsável por salvar o nosso planeta. Porque se nós não tivéssemos a vacina contra a Covid, talvez a humanidade já não estivesse mais aqui, né? Entendeu? Entendi. Você estava atuando na Santa Casa durante o período pandêmico? Sim. Quanto tempo faz que você está lá? Olha, na Santa Casa desde que eu voltei, né? Mas teve alguns períodos que eu fiquei mais na Beneficência, teve períodos que eu fiquei mais na Santa Casa. No período da Covid, eu estava mais na Beneficência. Eu fui convidado para ser o intensivista-chefe do Hospital Campanha. A gente não tinha mais onde colocar leitos, né? Então a única saída foi criar o Hospital Campanha, né? Então foi montada uma tenda ali do lado, a gente tinha mais de 30 leitos, chegamos a ter mais de 10 pacientes em ventilação mecânica durante esse período, né? Quando falo de ventilação mecânica, o paciente entubado, sim, respirando por aparelhos, né? Então, nessa época da Covid, eu vivenciei muito, né? Essas mortes, essa questão de vacina, as medicações que na época poderiam, assim, diminuir um pouquinho o risco da inflamação da Covid, né? E como foi a pessoa, porque o profissional, logicamente, foi o período, acredito, um dos mais complicados, tensos. Mas como ficou a pessoa, André, durante esse período, sabendo que você tinha que enfrentar um momento de pandemia, mas ao mesmo tempo você tinha família, sim. E convivendo com pessoas que provavelmente foram infectadas, pessoas que nos deixaram, né? E ambiente de trabalho. Então, como que ficou a pessoa, André, durante esse período? Fernando, eu posso dizer para você que foi um dos períodos mais difíceis da minha vida, tá? Porque eu chegava todo dia em casa, saía de casa às 7 da manhã, chegava às 10 horas da noite e sempre entristecido porque nós perdemos muitos pacientes, né? Dos pacientes que iam para a ventilação mecânica, né? 50% acabavam tendo êxito, saindo da ventilação, mas 50% acabavam indo a óbito. E isso não só aqui, mas em todos os hospitais, em todas as UTIs a gente teve isso. Então a gente chegava muito triste, porque é muito ruim às vezes você falar para o indivíduo que, olha,
seu caso não está indo bem, você vai ter que ser entubado. E ele não queria de forma alguma, porque ele viu o colega do lado entubado, ele viu o colega morrer, então ele sabia que talvez estava chegando a hora dele. Então foi um período muito difícil, né? Então a gente viveu muitas tensões, né? A gente tinha uma equipe muito boa, né? Que me ajudavam bastante, a doutora Tânia, infectologista, o doutor André Trolesi, reumatologista e clínico. Então a gente tinha um grupo de médicos muito fortes, muito coesos, enfermagens também, mas nada vencia, tá? A gente teve períodos assim de ter 10 mortes por dia dentro de uma unidade de terapia intensiva e gente esperando, a gente queria ter mais leito e não tinha para todo mundo, né? Então foi complicado. Mas graças a Deus passamos por isso, né? Felizmente. A gente fala das pessoas que morreram, mas mais pessoas se salvaram do que morreram. Com toda certeza. Tá, mais pessoas, porque nem todos foram para ventilação mecânica, né? Nem todos que foram para ventilação mecânica foram a óbito, muitos sobreviveram, muitas histórias bonitas nós tivemos depois de pacientes que saíram. Alguma especial que você pode contar, Puxa, o que você gostaria? Tem uma que até hoje me toca o coração, cara. Você pode contar? Posso contar. Por favor. Tem um paciente que ele ficou internado no Hospital Campanha e acabamos entubando ele. Ele ficou mais de 30 dias entubado, mais de 30 dias. E às vezes estava melhorando, às vezes está piorando, precisou de diálise, porque é uma complicação muito grande na Covid e era a insuficiência renal, precisou dialisar e tal. E de repente ele melhorou e a gente conseguiu extubar ele. E ele mora até no Vale Verde, o nome dele é Fábio. E ele chegou para mim quando eu fui estubei ele, no dia seguinte, ele falou assim para mim: doutor André, eu quero ir embora para minha casa. Falei, mas por que você quer ir embora na sua casa? Você foi estubado ontem. Você tem que dar um tempo para a gente saber se você está bem realmente, né? Não, mas eu quero ir embora. Mas fala para mim, por que você quer ir embora? Porque eu tô louco de vontade de comer um x-salada. Falei, x-salada? Um x-salada e uma Coca-Cola. Tô louco de vontade. Mesmo quando eu estava entubado, às vezes eu sonhava que estava comendo x-salada. Falei, vamos fazer uma coisa então? Você vai ficar mais um dia aqui, porque ele já estava nervoso. Eu deixo você aqui, mas eu trago x-salada para você e eu deixo você comer um x-salada aqui. Vou abrir essa exceção, hein? Tá bom. Aí eu fui lá, era sábado à noite, passei no Paraty ali e falei pro alemão, prepara um x-salada bem caprichado, daqueles gourmet bem caprichado, que eu vou levar para um paciente especial na UTI. E levei para ele, mas você precisa ver a alegria dele comendo esse x-salada. Até hoje ele volta no consultório falando desse x-salada, você acredita? Mas foi muito legal. A gente deu muita risada com ele depois. E são as coisas, às vezes, simples do dia a dia. Simples do dia a dia que fazem a diferença. Que fazem a diferença, com toda certeza. Sim. Agora sou eu aqui. Eu queria saber o seguinte: as doenças cardíacas ainda matam muito no Brasil? Muito mais do que você imagina. E a pergunta tem um complemento. Elas matam hoje mais do que matavam antes? E aí você pode explicar se sim, por quê, se não, por quê, se é que há uma explicação. Então, muita coisa mudou, né? Siga. A forma de você abordar a doença, né? Então, muitos recursos a gente tem hoje que antigamente a gente não tinha, né? Que nem cateterismo a partir de 1970, revascularização 70, 80, 90, depois a era das angioplastias, dos stents, depois a era dessas medicações novas, né? E então muitas pessoas morrem ainda, mas antigamente, claro que antes de todos esses adventos as pessoas morriam mais, né? Mas hoje as pessoas, ainda o número de mortalidade por doença cardiovascular é alta e é a causa que mais mata, né? No mundo inteiro, inclusive no Brasil, são as doenças cardiovasculares, né? Infarto, acidente vascular cerebral, popular derrame cerebral, tá? Então é isso, tem muita mortes ainda, claro que menos que antes, tá?
mas muita gente morre. Existe uma relação de frequência de doença cardíaca conforme o ambiente em que o cidadão está inserido? E aí, falando da parte social, da parte econômica, do trabalho, enfim, existe alguma uma relação que se consiga identificar com alguma clareza? Existe sim, viu, Edgar? Na realidade, a partir do momento que o homem sai do campo, da zona rural, e ele se dirige para as cidades, né, para os grandes centros, né, isso começou a modificar muito o estilo de vida, o jeito da pessoa comer, né, os alimentos processados, a obesidade. Tá? Hoje você vê o número de obesos é muito grande, tá? Mais de 65% estão em sobrepeso e obesidade. E se você pegar uma foto lá atrás de Amparo, uma vez eu estava vendo uma foto ali na estação. Nem me fale. As pessoas magras assim, de ternos, bem vestidas. E se você pegar uma foto de hoje, você vê a obesidade, tá? Ela é evidente mesmo. Então, uma das razões, né, do aumento do surgimento da doença cardiovascular, não podemos deixar de pensar que lá atrás foi essa saída do homem do campo para a cidade. E o que acontece além de tudo na cidade? Não é só a parte alimentar, tá? É o estresse emocional, tá? Que é o quinto fator de risco para a doença cardiovascular, é o estresse e depressão. Né? Então, isso aí foi feito um estudo, eu não estou falando isso aí comprovado cientificamente. Tá? Tem um estudo que chama-se Interheart, no qual o Brasil participou, através de alguns centros aqui no Brasil. O centro principal no Brasil foi a pessoa que conduziu, foi o Dr. Álvaro Avezum, lá do Instituto Dante Pazanese, que eu tive a honra de conhecê-lo. E o que fez esse estudo? Eles queriam mapear quais eram as razões do surgimento da doença cardiovascular. Tá? O que mata? Isso envolveu o mundo inteiro. O que foi comprovado? Que além da hipertensão, além da obesidade, além da diabetes, além do colesterol, além do tabagismo, o estresse emocional, né? Não só o estresse físico, né? Mas o estresse emocional. Que envolve aí questões da espiritualidade até da pessoa, né? Hoje dentro da cardiologia existe um departamento que chama-se cardiologia e espiritualidade. Parece até algo assim, não tem nada a ver com religião, mas tem a ver com espiritualidade, porque estudaram que indivíduos que têm uma espiritualidade assim positiva, que sabe lidar com as situações, né, que tem bons sentimentos, eles acabam sendo indivíduos que têm menos doença cardiovascular. Que tem a ver com o bem-estar, então, da própria pessoa. Com bem-estar, exatamente. Com o bem-estar interno da pessoa. Sim. As pessoas que sentem muita mágoa, que não conseguem perdoar, né, que não tem aqueles sentimentos de ajuda ao próximo, né, isso foi feito questionários envolvendo muitas pessoas no mundo inteiro. Isso, tá? Tem questionários que são questionários já padronizados para isso e demonstraram que a espiritualidade está intimamente relacionada com o surgimento de doença cardiovascular. É interessante isso daí. E é até interessante também, né, quando você fala a respeito da mudança do campo para a cidade. Sim. Porque isso acontece no século XIX, na Revolução Industrial. Então, pela primeira vez que a população urbana passou em números a população rural, foi no século XIX, na Inglaterra, na Segunda Revolução. E até então, praticamente, o açúcar que o ser humano tinha no corpo era proveniente de frutas e de mel. Exatamente. Podemos colocar. Só que aí depois, com a Revolução Industrial, começaram a refinar o açúcar. Sim. E aí está aí o problema da diabetes. Exatamente. E por outro lado também, nós tivemos, por exemplo, o escorbuto, que era, de repente, algo temido pelos marinheiros. E que
aquele período que eles ficavam no mar, né? Pela falta de nos vitamina navios, C. né? Falta da vitamina C. Exatamente. Era um problema e hoje, por exemplo, está extinto. Então a gente percebe, né, que essas mudanças sociais vão de fato acarretando novas enfermidades, como nem você disse, né? Essa questão do estresse, então de repente a pessoa já não tem mais tempo de nada. E também algumas outras vão desaparecendo. Sim. É o caso da hipertensão também, né? Porque o sal praticamente era raro. E hoje praticamente as pessoas usam sal para tudo, sim, né? Sim, tudo coloca o sal, né? Os dois grandes vilões, né? É o açúcar e o sal. Né? A gente sabe que o sal, em uma quantidade... O sal é necessário para o nosso corpo. Nós precisamos de sódio para o nosso organismo funcionar. Se a sua taxa de sódio cai, a gente tem uma taxa de sódio que ela tem que ser entre 135 e 140. Se você faz uma queda de sódio, que nós chamamos de hiponatremia, o idoso, por exemplo, não tolera isso, né? Acaba tendo um rebaixamento por causa disso. E por incrível que pareça, uma das fontes que nós temos de iodo que combate o hipotireoidismo, tá no sal. Então, o sal, ele é o vilão a partir do momento que você abusa do sal, né? Você usar o sal com moderação, não tem problema, né? Eu vou voltar um pouco para os primórdios. Aqui a gente nem te avisou, mas a gente não é muito cronologicamente. Tá. Então, eu queria saber assim, o que é que te levou à medicina? Era um sonho? Era alguma coisa objetiva? O que te... Entendi. O que te fez decidir ser médico? Então, Edgar, eu vim de uma família humilde, né? Meus pais não teriam condição de pagar uma faculdade para mim. Então, no começo da minha formação, assim, quando eu estava no ginásio e tal, eu não tinha essa visão de ser médico. Como quando criança, assim, por exemplo, não era criança que queria ser médico, não. Mas depois que eu entrei no ginásio, né, no colegial... Você estudou onde no ginásio? Aqui em Amparo eu estudei no João Bellarmino. No Bellarmino, tá. Fez técnico ou era o normal? Era o técnico, mas eu vi que eu não tinha... Então, aí quando eu fui no técnico, eu vi que eu não tinha nada a ver com a parte técnica. Que o que eu gostava mesmo é de pessoas, né? Gostava de... E aí foi que começou dentro de mim essa oportunidade. E como eu fui trabalhar muito cedo, eu fui trabalhar com 16 anos, né? Eu falei, nossa, agora eu tenho meu trabalho, eu tenho meu salário, eu posso pagar um cursinho para mim, para eu poder ir atrás do meu sonho, porque eu descobri, não, eu quero ser médico, eu vou conseguir. E foi assim que eu fiz, trabalhando durante o dia, estudando o cursinho à noite. O cursinho que eu fazia era no Colégio das Freiras. Sim. Com o Lúcio Battoni, com o Fernando... Foi o Panhã. O Panhã, isso. Né? Foi com eles. E eu fazia assim, aí eu comecei a estudar, né? Porque o colégio técnico deixava... Eu tive algumas matérias que eu não vi. Por exemplo, física eu não via, biologia eu não via, matemática era um pouco diferente. Então, praticamente, eu tive que fazer tudo isso sozinho. Lá com esses professores, eles eram os melhores, né? Os melhores. Aldo Mitidieri dando aula de inglês. Né? Aldo é meu colega de ginásio. Então, e foi assim. Então, o sonho começou depois dos 16 anos, quando eu percebi que eu tinha a condição de fazer algo que eu queria. E a cardiologia em especial? A cardiologia especial... Eu queria fazer, na realidade, eu queria fazer oncologia e hematologia. Eu gostava demais. Até eu gosto ainda quando tem casos envolvendo onco e hemato, eu gosto de estudar, de ver. Quando tem um paciente que vai com esses problemas lá, eu fico querendo saber como que é uma leucemia, um linfoma. Eu gosto muito. A oncologia trata do câncer, é isso? Câncer. Tá. E o hemato? O hemato também trata do câncer, mas de câncer do sangue, né? Só para esclarecer para o nosso público aqui, tá bom? Então, e aí eu fui, assim, no começo eu fui um pouco desestimulado. Teve uma colega aqui que já era formada que falou, André, você não faça oncologia não, você vai ver só gente morrendo, isso daí não vale a pena. E
tirou essa visão, tirou essa oportunidade de eu fazer essa especialidade. Entendi. E depois trabalhando no pronto-socorro, e minha mãe faleceu por um problema de uma doença cardiovascular. Eu perdi minha mãe com 50, minha mãe tinha 54 anos, Edgar Fernando, quando ela faleceu. E ela estudou, ela trabalhou para me formar, e quando faltava 6 meses para me formar, ela me deixou porque ela teve um AVC. Uma doença que era perfeitamente prevenida, evitável se ela tivesse tratado a hipertensão da forma como ela deveria tratar, né? Então, esse fato dela ter morrido de AVC, de doença cardiovascular, me despertou essa vontade dentro da cardiologia. Então, eu comecei a gostar disso a partir de um problema que eu tive na minha casa, que eu comecei a gostar da cardiologia. Achei a cardiologia fantástica. Quando eu fui para São Paulo, então, que eu fui no HCOR, que eu via doutora Adib Jatene, que eu só ouvia falar na televisão, né? Naquela época. Na época do transplante já? Já. Pioneiros do transplante, o Dr. Zerbini e o Dr. Adib. Sim, eu lembro. O Dr. Adib, hoje ele tem uma cirurgia que é chamada cirurgia de Jatene. Porque o Dr. Adib, na realidade, ele gostava muito de operar criança, né? Ele se especializou na cirurgia, na cardiocirurgia, cirurgias congênitas, né? E existe uma doença que chama-se transposição dos grandes vasos. O que é isso? O coração está aqui, o ventrículo esquerdo está a aorta, o ventrículo direito é a artéria pulmonar. A criança nasce com isso invertido. O ventrículo esquerdo dá na artéria pulmonar e o ventrículo direito na aorta. Bom, a criança nasce e tem uma comunicação que chama persistência do canal arterial. Todos têm, depois de um tempo esse canal fecha. Só que quando ele fecha, a criança começa a ficar azul, começa a ficar cianótica, né? Então o Dr. Adib, depois de muitos estudos, o que o pessoal fazia antigamente, né? Uma cirurgia que chama cirurgia de Fontan, né? Um italiano. Ele fazia uma canalização dentro do coração. Ele colocava um tubo e fazia o ventrículo esquerdo por aquele tubo passar para a aorta e o ventrículo direito passar para a artéria pulmonar. Fazia túneis. O que o Dr. Adib, depois de vários estudos, não, eu vou cortar e vou inverter e fazer o que é normal. Inverteu e deu certo. Então essa cirurgia chama cirurgia de Jatene. É uma cirurgia da transposição dos grandes vasos, que foi feito pelo Dr. Adib. Por isso que no mundo inteiro se aplica essa cirurgia. Só que o que tem de diferente é que a cirurgia tem que ser feita nos primeiros anos, nos primeiros dias de vida da criança. Porque senão depois o ventrículo ele começa a ficar deformado. Aí mesmo que você inverta, ele não volta a funcionar. Então bebezinho. Então tem que ser entre o 7º e o 10º dia de vida é que tem que fazer essa cirurgia. Inclusive teve crianças daqui de Amparo que eu levei correndo para ele operar lá, que nasceu com essa transposição dos grandes vasos. E você faz essa operação? Não, eu não sou cirurgião. Eu só sou clínico. Você não é cirurgião. Por incrível que pareça, a cirurgia cardíaca não tem nada a ver com o cardiologista. O cirurgião cardíaco, ele não faz cardiologia. Tá aí uma coisa que eu não sabia. Eu não tinha a menor ideia disso. Para você ser cirurgião cardíaco, primeiramente você tem que ser cirurgião geral. E depois você faz cirurgia cardíaca. Entendeu? Entendi. Então o cirurgião cardíaco, ele não sabe tratar. Quer dizer, até sabe, né? Mas assim, ele não tem essa especialidade toda para tratar de cardiologia. Entendi. Então, as pessoas às vezes acham, né, que... eu tinha essa ideia equivocada. Andei aprendendo, porque eu também desconhecia. Tá vendo só? Aproveitando, já que você falou sobre essa experiência, né, no Hospital do Coração, falar então, porque você está citando grandes nomes da medicina, sobre o Exame Nacional de Avaliação de Formação Médica, que saiu recentemente. Sim. Que é um exame que acabou avaliando os cursos de medicina pelo país. E 32% das universidades, das faculdades com curso de medicina
tiveram notas insatisfatórias. Isso corresponde a um terço praticamente de nosso sistema educacional de ensino superior voltado Sim. para a medicina. E também o Brasil é o segundo país com mais escolas de medicina no mundo, perdendo para a Índia. De janeiro de 2024 a setembro de 2025 foram 77 novos cursos. Bom, você recebe clientes de outros médicos. Colegas, sim. Exato. Sim. E não é uma questão aqui de falta de ética ou não, mas você percebe na prática que essa preparação do profissional voltado para a área médica da saúde está de fato bem abaixo? Muito. Fernando, muito mais do que você imagina. Então, se puder atualizar sobre isso. Na minha opinião, demorou para sair isso. Demorou. E eu vou mais além ainda. Eu acho que a penalização para essas escolas que não atingem deveria ser maior. Deveria ser assim, a partir dessa data, vamos fechar o seu curso. Porque parece que só houve uma redução de vagas. Exatamente. É só redução de vagas, mas acontece que o processo continua, né? Então, hoje a gente recebe médicos de todo lugar, né? E a gente vê que os médicos, a formação que eles vêm é muito baixa, a qualificação é muito baixa, né? Hoje em dia eu tenho medo de um familiar meu passar mal numa cidade e cair na mão de um colega dessa forma, tá? Porque a gente vê que eles saem muito despreparados, tá? E a culpa é deles? Não, a culpa é do sistema, né? Você acha que a forma deles terem que fazer o exame, como da OAB, é uma boa estratégia para... É uma boa estratégia, Edgar. Tá? Eu acho que isso... Porque não se faz o exame, né? Não. E assim, até interessante, Edgar, só para complementar, não sei também se é cabível aqui na nossa conversa, mas, por exemplo, existe uma pesquisa que foi feita que se esse exame fosse aplicado, 40% dos profissionais poderiam ser reprovados. Sim. Formados. Exato. Então é um número muito exorbitante. Porque o que acontece hoje em dia? O indivíduo ele entra numa faculdade particular, ele não, se a faculdade não tem um hospital escola, não tem um corpo docente, ela não consegue passar uma informação. Tá? Então o que acontece? A maior parte dessas faculdades, elas não têm um hospital. Tá? Então, que um hospital universitário, um hospital escola é diferente de um hospital normal. Não adianta você pegar o indivíduo e ele está fazendo medicina, não sei aonde, ele vem fazer residência ou estágio no hospital que não é um hospital escola. Ele não vai aprender. Não tem tempo para aprender, né? E o pessoal que está lá não tem tempo para ensinar. É isso que eu quis dizer. O pessoal está ocupado tratando das pessoas. E às vezes você nem sabe se aquele que está tratando ele tem condição de ensinar. Você entendeu? E só que o indivíduo ele sabe, olha, daqui a pouco vai terminar o 6º ano, eu vou levar do jeito que eu quero, vou pegar o meu CRM e vou ser mais um na praça aí, né? Você entendeu? Então, eu acho que sabendo que tem esse exame, isso obriga o estudante de medicina a ter um olhar diferente. Ele vai buscar a informação, tá? E ele pode cobrar também da universidade uma postura diferente no ensino, tá? Professores melhores formados, um estágio, porque a partir do 5º ano de medicina existe o que nós chamamos de interno, né? Internato. O médico ele vive o tempo todo no hospital, né? Então é ali que realmente ele vai pegar mais experiência para ele poder depois, pelo menos, ser um clínico assim, geral, né, para começar a atender a população, né? Então eu acho que isso demorou, Fernando. E espero que isso seja algo realmente que seja cobrado das universidades, porque não adianta você estabelecer esse exame, tá? E não cobrar das universidades uma questão, olha, não é só diminuir o número de vagas, eu vou fechar o seu curso, porque você não tem condição. Né? É interessante também porque você cita um ponto muito importante, que é justamente não ter a escola-hospital. Não tem hospital-escola. E os municípios possuem
a faculdade, a universidade, o curso de medicina, mas não há o lugar mesmo. Exatamente. Aí 78% dos municípios do Brasil não possuem essa escola. Eu me lembro de uma entrevista com o professor Fábio, o reitor daqui da faculdade, que eles têm o curso de enfermagem. E ele comentou que existem cursos de enfermagem por EAD, né? Em que o aluno aprende a aplicar uma injeção dentro de uma maçã, ao invés, em lugar de ter um corpo ou não sei se existe aqueles bonecos onde se aprende, aqueles bonecos que simulam, Sim. né? Mas diz que algumas faculdades, você se lembra disso? Sim. Então é o testemunho, como é que a pessoa vai depois dar uma injeção em alguém? Porque esse problema da faculdade de medicina, ele também abrange as faculdades que querem fazer cursos de medicina, de engenharia, através do EAD, que são questões complicadas, né? De enfermagem, vamos chamar assim. Eu acho que toda a área que envolve saúde, né? Você tem que ter o contato físico para aprender. Eu lembro quando eu estava na faculdade, eu fui aprender a dar uma injeção intramuscular aplicando num colega e o colega aplicando em mim. Aprender a pegar um acesso venoso, o colega pegando um acesso venoso em mim e eu pegando nele, você entendeu? Claro, com uma supervisão de um médico, de um enfermeiro e tal. Mas o que eu tenho, assim, porque se isso não acontecer, se a gente não tiver essa medida, tá, a gente vai se deparar cada vez mais com erro médico. Agora, com essa medida, tá, muitos alunos de medicina vão chegar depois do 6º ano, vão prestar prova, não vão ter o CRM e vão ficar desempregados. Então, corre o risco da gente ter muitos médicos que terminaram a medicina, mas não têm o CRM e vão estar exercendo outras profissões, como acontece com advogados também, que não têm o AB, né? Então, a situação, eu acho que tende a se complicar para esses alunos de medicina, né? Então seria uma solução, né? Eu acho. Seria uma solução. Eu acho que demorou para surgir ainda, né? Demorou. Eu vou fazer uma pergunta um pouco capciosa, tá? Mas você me responda como você achar melhor. Cuidado, hein? Quando ele fala essa palavra... Ai, meu Deus do André, céu. Lá vem, hein? Lá vem. Não é nada... Até eu aqui, ó. Até ajeitei aqui já coluna. É verdade, e aí eu estou me referindo a alguns mitos, né? É verdade que com o passar do tempo, o médico deixa de se emocionar com a situação clínica do seu paciente? Tipo assim, ele cria uma casca, uma certa resistência para não levar para casa aquele sofrimento. Como é que, não sei se eu me fiz entender. Sim, sim. Porque, né? Não foi nada, né? Hã? Eu acho que não foi nada tão ufa. Nossa, estava esperando coisa pior. É um pouco assim, porque às vezes diz que o médico é insensível, o cara não está nem aí com o que está acontecendo. Né? Fale um pouco sobre isso, Edgar, aí, eu por acho favor. assim, existe sim, com o passar do tempo, o médico ele cria uma certa frieza diante de algumas evoluções da doença do indivíduo. Tá? Então, por exemplo, a pessoa que trabalha, o emergencista, o emergencista é o médico que trabalha no pronto-socorro, né? E o intensivista é o que trabalha dentro da UTI. Eles lidam muito ali com parada cardíaca, né? Com morte e tal. Então, se ele fosse emocionar com tudo aquilo lá, né? Ele vai ter que, sei lá, procurar um psicanalista, um psicólogo. Não que a gente não deva procurar, acho que todos nós deveríamos ter um suporte com um psicólogo, com um psicanalista, tá? Mas ele tem que ter isso como uma certa defesa dele, porque senão ele vai levar muita coisa para casa, muito sentimento para ele, né? O que a gente não pode confundir
é a pessoa deixar de ser humano dentro da medicina, tá? Porque a humanização, ela é a base de tudo no médico. Eu acho que o médico, ele não precisa ser o expert, ele tem que ter uma formação, mas ele tem que ser, acima de tudo, humano, tá? Então, desde que essa frieza não atrapalhe na relação médico-paciente, em termos de humanização, o que a gente vê muito disso, né? As pessoas, elas perdem essa parte da humanização, né? Elas acabam desconsiderando o doente, né? Eles não veem ali mais digamos assim, uma pessoa, tá? Eles veem mais um objeto. Uma vez eu ouvi uma frase de um médico em relação a mim, que eu fui procurá-lo, e ele falou: eu não trato do doente, eu trato da doença. E eu senti que essa foi uma frase assim, perigosa do né? ponto de vista humano, né? É verdade? Sim. Eu senti certo isso? Sim, eu também. Se eu conversasse com o médico falasse assim para mim: olha, eu não trato de você, André, eu vou tratar da sua doença. Poxa vida, mas a gente é um todo, né? Eu me senti assim, mal, sabe? A gente é um todo. Mas assim, isso acontece mesmo, de um médico às vezes ter uma certa frieza, né? Aquilo é normal acontecer. Por isso que eu falei que era um pouco capciosa. Não, mas é uma excelente pergunta. Porque... Tem isso, né? Acho que o médico, com o passar do tempo, ele vai tendo uma certa frieza, aquilo não vai abalando mais, uma parada cardíaca, uma morte de um paciente e tal, não vai abalando tanto ele, tá? Isso é normal acontecer, mas o que ele não pode nunca é deixar de ser humano diante daquela pessoa, né? Então, a humanização acima de tudo, né? E sabe, até por exemplo o comentário, né? Uma questão simples, às vezes você chega para uma consulta, né? Que aí tem a questão da coisificação mesmo do ser humano, e aí ele fica lá fazendo pergunta e nem olha diretamente no olho. Então isso, né, para o paciente, para mim, é ruim, né, é muito ruim. É ruim. É muito ruim, porque parece que você fica mais acuado, né? Parece que... Né? Essa questão desculpa, André, essa questão da humanização da medicina é uma questão seríssima, vamos dizer assim, né? E aí a gente entra naquela seara onde você convive mais, que é na UTI, e aí a gente já passou de relance nesse tema, é como lidar com a finitude da vida. Sim. Né? Como é que naquele ambiente onde a possibilidade de desenlaces assim, de óbitos e tal, como é que o médico lida com isso? Como é que você se prepara para isso? É só a experiência que te dá essa cancha, essa capacidade de lidar com isso? E aí... Aí eu só vou puxar e você já prolonga a conversa para esse papo. A parte dos tratamentos paliativos, né? Dos cuidados paliativos. Eu queria que você comentasse sobre... Eu posso complementar só sua primeira pergunta, Edgar? Sim. Se você quiser falar também, fique à vontade, tá? Mas a sua questão religiosa, sim, já que vai falar sobre a finitude da vida. Isso também estava na minha pauta, tá. Mas vamos lá. Então, deixa eu responder primeiro o Edgar e depois eu falo nessa questão. Bom, então, Edgar, a humanização ela está em todos os aspectos da medicina, né? Desde o consultório até o hospital, enfim, existe toda essa questão, né? Até dentro da medicina. A gente não teve, eu não tive isso, né? Mas deveria ter uma matéria sobre humanização. Tá? Acho que isso é muito importante. E a humanização, algo que você adquire, é adquirida, mas tem alguma coisa que vem dentro de você. E é algo que se perde também. Né? Sim, sim. Como a gente comentou, né? Sim, mas é porque tem alguma coisa que vem dentro de você, né?
tem muitas assim, pessoas que infelizmente são pessoas mais frias, né? São pessoas que não estão muito ligadas à parte da saúde, são pessoas que visam mais a parte financeira, tá? Dentro da medicina tem muito isso, né? A medicina hoje em dia, ela deixou de ser uma ciência que deveria ser para curar o doente, né? E muitos médicos se formam, não pensam mais em curar doente, mas pensam em ganhar dinheiro com a medicina, né? Tá? Então, nessa questão de humanização, é muito importante a gente entender, né, o próximo e se colocar na posição daquela pessoa que está lá. Quando eu vou na UTI, sempre que eu entro, eu fico pensando assim, e se fosse eu que tivesse deitado aqui? Como que eu gostaria de ser tratado? Né? Então, além de você ter todo o seu conhecimento científico, tem coisa que vem dentro de você. Né? Então, aquilo que você falou, o olhar no olho, pegar na mão, apertar a mão, abrir um sorriso, tá? Aliviar um sofrimento. E aí vem essa questão que você falou da parte paliativa, do médico paliativista. Olha, uma especialidade fantástica, né? Médico paliativista. Cada vez mais a gente se depara com, devido à expectativa de vida das pessoas, as pessoas estão durando mais, mas por outro lado estão chegando lá na frente muito doentes. Qualidade de vida ruim. Qualidade ruim. O ideal é que nós tivéssemos uma expectativa de vida maior, mas chegar lá na frente bem. O pessoal está chegando, mas está chegando meio que se arrastando. Tanto no sentido cardiovascular, no sentido de neoplasias, de câncer, porque acabam não fazendo uma prevenção. Então, quando já descobre a doença já um pouco mais avançada. Tá? E aí, quando descobre a doença avançada, ou quando tem uma doença cardiovascular que é refratária aos tratamentos, e aí que você pode pensar na parte paliativa, né? Paliativar um doente não significa que você está condenando ele a morrer. Significa que você está olhando ele de uma outra forma, aliviando um sofrimento, uma dor, né? Então, compartilhando com a família a situação e qual a conduta tomar, aliviando a dor com as medicações, com uma equipe, com psicólogos, paliativistas. Essa questão da família também faz parte da humanização do tratamento, né? Porque você tem o paciente não só lá no leito do hospital, mas você tem todo um conjunto de pessoas em volta dele sofrendo, quase tão doentes. Tão doente quanto eles, é isso? Exatamente. Essa semana mesmo passada, eu estava com 2 pacientes internadas nonagenárias, e infelizmente eram pacientes muito graves, que acabaram indo a óbito, tá? Mas eu tenho a impressão que a família, por mais que você explicasse, a família não aceitava. Às vezes ela entendia, mas a aceitação interna dela não estava ainda preparada para isso, né? É aquela questão do luto, né? Preparar a família, né, para o luto que vai vir. Mas eu acho assim, Edgar, se você conversa, se você olha nos olhos da família, se você conversa, se você explica, 90% de você ter uma relação médico-paciente-família boa. Agora, se você pula essa etapa da relação médico-paciente, da conversação com a família e compartilhar o que fazer, né? Olha, eu acho que nós chegamos até o máximo. O que a gente pode fazer a partir de agora? Foi o que eu fiz. Depende de vocês, ela está sofrendo demais. O que eu vou fazer não é algo que eutanásia, longe disso, mas algo que possa aliviar a dor nesse momento, né? Mas eu preciso da autorização de vocês. Então, se a gente consegue compartilhar com a família essas emoções, né? Compartilhar com o doente e tentar ofertar o máximo possível nessa parte de humanização, tanto em UTI, quanto na emergência, quanto no médico paliativista, nossa,
é a chave do sucesso do tratamento. O final a gente sabe, a evolução natural daquela doença está ali, no contínuo de doença, ela já passou por tudo e vai chegar na hora dela mesmo. Mas aquele momento, se você souber tratar aquele indivíduo com dignidade, acho que isso se chama humanização e dignidade. Dignidade é a palavra. Tá? Eu acho que você ganhou. Você ganhou essa batalha. Entendi. Né? Então você ganhou. Você sai um pouquinho chateado do paciente, você está lá cuidando do paciente, o paciente, infelizmente, você sabe que vai... Você chateia, existe dentro de você, né? Essa questão, esse sentimento. Mas... Perfeito. E da religião? E a questão da religião. Ou da religiosidade. Religiosidade. Eu sou Ou espiritualidade. Olha, Edgar, eu sou uma pessoa que acredito muito em Deus. E acredito... E o que eu gosto na realidade? Porque minha mãe era espírita. Eu sempre gostei do espiritismo, sempre frequentei o espiritismo. E eu sou casado com uma moça que ela é católica, né? E quase eu não ia na igreja, mas eu vou na igreja para acompanhar ela. E o que eu gosto quando eu vou na igreja? Eu gosto de escutar a palavra do Evangelho. Então, o Evangelho de Lucas, de Mateus, de João, eu gosto muito do Evangelho. Aliás, os seus filhos têm nomes bíblicos, eu reparei isso. Então, né? E eu gosto muito do Evangelho de Mateus. Eu acho as passagens de Mateus lindas, porque de todos os apóstolos ali, parece que ele era a pessoa mais inteligente da época, né? E então eu vou para escutar isso. Mas eu gosto também do espiritismo. Então eu sou uma pessoa assim que não tenho assim uma religião propriamente dita, mas eu sou uma pessoa espiritualizada. Entendi. Né? Então o nome do caçula foi por causa do Evangelho de Mateus? Olha, posso dizer para você que não foi. Não. Sabe por que o nome do caçula foi Mateus? Porque eu gostava muito de um jogador da Alemanha que chamava Matthaus. E quando eu tive o filho, eu pensei, se eu tivesse mais um filho, eu ia dar um nome dele em homenagem ao Matthaus. E foi isso que eu dei o nome dele. Mas pensando pela parte bíblica também, eu me sinto assim... feliz dos meus filhos terem nomes bíblicos, né? Porque eu acho maravilhoso a história de Jesus e dos apóstolos. Inclusive tem uma série, não sei se vocês já assistiram, Madalena eu assisti. Eu assisti. Fantástico. Assim como Os Escolhidos. Os Escolhidos, Chosen, mas a Madalena, eles explicam a passagem de todos os apóstolos, né? E nossa, eu aprendi muito com aquele livro, porque aquele livro, aquela série é a Bíblia pura, né? Então eu aprendi bastante. O André, aproveitando, né, nós temos o Setembro Vermelho, que é um momento de reflexões a respeito das doenças cardiovasculares. Uhum. Nós já falamos bastante, mas vamos falar um pouquinho agora sobre prevenções. Sim. Até porque você é um esportista. Sim. E aí, o que, por exemplo, nós podemos falar a respeito, por exemplo, de diabetes, hipertensão e para a prevenção relacionado isso ao exercício físico? Como isso é importante para as prevenções? Então, o exercício físico, ele está presente em todos os tipos de tratamento. O paciente diabético, o paciente obeso, o paciente hipertenso, o paciente coronariano... O exercício é muito, muito, muito importante, tá? Nessa questão. E na questão de prevenção, então o indivíduo que faz atividade física, né, é um indivíduo que tem menos chance de apresentar doença cardiovascular. Por incrível que pareça, a parte genética do indivíduo exerce cada vez menos uma influência se ele vai ter ou não uma doença cardiovascular. Genética é menos. Mas agora... o indivíduo que não faz atividade física é um indivíduo que certamente ele vai ter doença cardiovascular. Tá? Então, o exercício é bom para prevenção, né? Porque tem pessoa que desperta a consciência para fazer exercício depois que ela já adquiriu uma doença. Não que isso não vai ajudar, o exercício vai ajudar, vai reabilitar a pessoa. Mas é importante que ela procure isso enquanto ela é jovem. Quando eu falo jovem,
menor de 30 anos, né? Porque hoje muita coisa mudou, Fernando, em termos de prevenção, tá? Ultimamente, o que você achava? Quando que eu devo procurar um cardiologista, né? Muitas perguntas eram assim, depois dos 40 anos você tem que... Não, hoje não. Você tem que procurar o cardiologista a partir dos 30 anos. E se você tem antecedentes familiares, procure até antes. Porque tem muitas doenças que começam lá na infância. Às vezes a gente acha que a hipertensão acontece só nos adultos, mas existem crianças com hipertensão. Então, o pediatra, é importante o pediatra fazer uma aferição de uma pressão arterial numa criança para ver se ela não é hipertensa, tá? E hoje, na cardiologia, eu falo na cardiologia porque a cardiologia, não desprezando as outras especialidades, mas ela está na frente de todas, em termos de prevenção de doenças, em termos de descoberta de medicação, tá? Então, sempre a cardiologia acaba estando na frente. Os estudos maiores estão envolvendo sempre a cardiologia, né? Então, os grandes estudos assim são sempre os estudos envolvendo a parte da cardiologia. Então, o que a cardiologia hoje conseguiu mostrar? Que existem alguns riscos cardiovasculares que até então não chamavam a atenção das pessoas. Então, vamos supor, a pessoa procurava o cardiologista depois dos 40 anos. Aí ela chegava no cardiologista, o que você tem? Não, eu vim aqui fazer um check-up. Aí eu pedia aquele feijão com arroz, colesterol, triglicérides, glicose, um eletro, quando muito um teste ergométrico, e olhava aquilo lá, se está tudo bem, toca a sua vida. E hoje em dia a gente sabe que muita coisa mudou, tá? O que, por exemplo, mudou, que eu acho que é algo assim, que é importante que a população, assim, em geral, não sabe, que existe alguns exames de fácil acesso que pode mostrar muita coisa com relação à doença cardiovascular. Um exemplo, a lipoproteína A. Já ouviu falar da lipoproteína A? Não. Você já ouviu falar do colesterol bom, do colesterol ruim? Sim. Mas nunca ouviu falar da lipoproteína A. Não. Então, a lipoproteína A, ela é um marcador genético para a doença cardiovascular. Então, por exemplo, hoje a cardiologia fala que você tem que dosar a lipoproteína A pelo menos uma vez na sua vida. Você não precisa dosar mais porque ela não se modifica. Existem até alguns estudos mostrando se alguns remédios se modificarem a lipoproteína A, se você pode ter algum benefício, mas até agora parece que não. Mas a lipoproteína A é um exame fácil, colhido no sangue, barato, custa R$30 esse exame, você entendeu? E se ela tiver acima de 50, tem um valor lá, né? De 0 até 10, baixo risco, até 30 baixo risco, de 30 a 50 moderado, acima de 50 alto risco. Então aquele indivíduo que tem lipoproteína A aumentada, ele tem que correr atrás. Então se ele for jovem, corre atrás. Então o leite não derramou ainda, vamos fazer atividade física, vamos emagrecer, vamos controlar melhor essa pressão, você entendeu? Vamos enxergar o colesterol de uma maneira diferente, porque o colesterol, ele não é o mesmo valor para todo mundo. Por exemplo, você, Fernando, tem 40 anos, tá? Seu amigo, ele tem 40 anos, mas ele tem diabetes. Então, o nível do seu colesterol, ele tem que ser diferente do nível dele, porque o dele tem que ser extremamente baixo. O LDL de quem tem diabetes, ele tem que ser abaixo de 50. E você não consegue manter um LDL abaixo de 50 se você não tiver um arsenal do seu lado de atividade física, de uma alimentação saudável, de uso de medicação, tá? Para você chegar nesse nível. Então, essas informações, por exemplo, a lipoproteína A ninguém sabia. O sono influencia também? Quem? O sono? Muito. Né? Podemos falar do sono, a apneia do sono, a pessoa que não dorme bem à noite. É uma das causas de hipertensão. Mas voltando a falar da prevenção, hoje em dia o pessoal dosava a glicose e quando muito uma hemoglobina glicada, que mostra a estimativa dos últimos 3 meses. Hoje em dia a gente sabe que isso não é suficiente. Se você não dosar a insulina do indivíduo, que é o hormônio que controla a diabetes,
você pode estar perdendo tempo de tratar aquele indivíduo. Por exemplo, você pega um indivíduo que tem uma glicose normal, que tem uma hemoglobina glicada normal, mas de repente ele tem uma insulina alta. Opa! Ele não está legal. A insulina tem que ser menor que 12, ele está com 14, 16. E está andando, tem muito por aí assim. Tá? Só que muita coisa modificou. E o médico tem que correr atrás, ele tem que se reciclar, ele tem que ver essas alterações, né? Que nem a ferritina, que é um marcador de doença hepática, de gordura no fígado. Tem pessoa que tem a ferritina extremamente alta e não tem sintoma nenhum. Tá? E a gordura no fígado, a chamada esteatose hepática, é um dos fatores de risco maior, um dos maiores fatores para a pessoa ter um infarto. Que é aquela pessoa que tem gordura no fígado, geralmente tem gordura abdominal. A pessoa pode não ser obesa, mas ela tem uma circunferência abdominal avantajada, tá? E não precisa ser muito não. Se você pegar um indivíduo que tem um índice de massa corpórea acima de 27, ele já tem um risco cardiovascular aumentado. Que o índice de massa corpórea é o peso dividido pela altura ao quadrado. Se você pegar um indivíduo que tem um índice de massa corpórea de 27, você já tem que ficar mais atento com isso. Né? Muito bom. Eu posso Pode. fazer? Nós já passamos aquele tempo que eu falei que eu avisaria. Passou não, já? mas espera, agora eu vou falar, você falando do sono e para a população, que eu acho que é muito importante. Sim. Se a pessoa ronca à noite, vai atrás de uma investigação, porque o ronco pode estar ligado à apneia noturna e a pessoa nem se depara que ela parou de respirar à noite, porque é muito curto, ela para de respirar e em seguida volta a respirar, né? Ela tem aquela apneia, que é a parada respiratória, aí o gás carbônico, o CO2, ele sobe, ele vai para o cérebro, ele interrompe aquele momento que o indivíduo está na fase REM, que é a fase que ele está descansando. Então o sono fica entrecortado por causa disso. Chega no outro dia, o que acontece? O indivíduo não tem vontade de sair da cama, ele não tem vontade de fazer atividade física, ele não tem concentração. E o pior de tudo, ele pode ter arritmia e pode ter hipertensão. Então a apneia obstrutiva do sono, que é ligada ao ronco, é algo que é facilmente prevenível. Você faz uma polissonografia, você detecta isso. E se você tiver uma apneia do sono, o que você tem que fazer? Emagrecer, para diminuir a gordura do seu palato, ou usar uma máscara de CPAP, ou uma cirurgia que chama palectomia, que tira aquela parte gordurosa do palato, né? Ou usar uma placa que impede a pessoa de ter ronco noturno. Então o sono é extremamente importante, demais. Não só para isso, mas também para depressão, né? Você já nos alertou aí pro horário, né? Então eu queria que você fizesse uma abordagem a mais sintética possível sobre o uso da tecnologia, né? Na atividade, né? E também a inteligência artificial, se ela está presente, já está presente nos tratamentos, enfim, como é que isso está sendo visto. Está sendo visto, tá? E dá uma passadinha também na questão da telemedicina, o mais curto que você conseguir passar. E bom, então vamos falar sobre a primeira parte que você falou, sobre a tecnologia fantástica, né? Hoje em dia a gente consegue operar um indivíduo aqui em Amparo usando uma tecnologia e os cirurgiões podem estar no grande centro, tá? Desde que você... Estou falando, em Amparo não tem isso ainda aqui, mas em breve vai ter, né? Uma cirurgia por robótica chamada, né? Hoje a gente vê, de primeira, para você fazer uma cirurgia de robótica, você tinha que ir para o Einstein ou para o Sírio. Hoje aqui em Campinas já tem cirurgia robótica, né? Então as coisas estão... E a cirurgia robótica você pode comandar ela de um outro centro. Remotamente. Né? Não só... A milhares de quilômetros. Sim, não só a parte de próstata e tal, mas as cirurgias endovasculares, né? Que você entra com um catéter, que vai fazendo
desobstruções daquelas artérias. Hoje você pode fazer isso por telemedicina, né? Então, acho isso é fantástico. Hoje a gente tem um arsenal de exames que a gente consegue detectar doença cardiovascular que antes a gente não tinha. Vou te dizer a angiotomografia de coronárias. Que primeiro, para você olhar o coração por dentro, você tinha que fazer um cateterismo. Hoje você não precisa. Você faz uma tomografia. E lá você vê se as suas artérias estão normais ou não. Claro que isso não é para pedir para todo mundo, existem os critérios, tá? Mas isso é um avanço, tá? Isso você tem, na angiotomografia você consegue ter a quantidade de cálcio no coração, que nós chamamos de score cálcio, tá? Quando a gente nasce não tem cálcio no coração. O cálcio é um processo natural, né, do envelhecimento que a gente tem. Mas indivíduos que têm mais do que 100 de cálcio já tem uma chance moderada de ter doença cardiovascular. No indivíduo que tem 400, o score cálcio, poxa, pode ficar esperto que se você não se cuidar, certamente você vai ter um problema no coração. Então, a tecnologia, hoje em dia, na medicina, é muito, muito útil. Não só para quem já se formou, mas para os que estão se formando também, né? Hoje em dia você tem atlas de medicina que em 3D você abre o seu iPad, você vê tudo. De primeiro a gente tinha que ficar folheando, né? Tá? Então, fantástico. Fantástico. Com relação à inteligência artificial, outra coisa fantástica também. Muito bom. Tá? Hoje eu uso a inteligência artificial no meu consultório, né? Pretendo usar mais ainda, tá? Claro que ela nunca vai substituir o seu julgamento. O meu julgamento, que é isso que tem que acontecer. Até vou falar rapidinho, né, sobre inteligência artificial e cardiologia. Fizeram uma pesquisa, né? Fizeram um estudo, né? De comparação. Pegaram 5 questões em cardiologia e 5 médicos, tá? E falaram assim, 5 casos clínicos. Você vai responder o seu caso clínico, todos esses 5 casos clínicos, tá? E você pode usar a inteligência artificial para chegar a um resultado. Eles fizeram os casos clínicos, usaram a inteligência artificial e compararam com os casos clínicos que foram resolvidos só pela inteligência artificial. Quem que você acha que foi melhor? A inteligência. A inteligência artificial. Você entendeu? Claro que a gente não pode nunca deixar de pensar que nós temos o discernimento para a gente poder estar julgando, né, e podendo ter a decisão final. Mas a inteligência artificial é uma coisa que veio para agregar, né? Depois do surgimento da internet, a inteligência artificial, eu acho que ela nunca vai substituir. O Elon Musk acabou de falar que a medicina vai terminar em 3 anos, né? Mas, na minha opinião, nunca vai terminar. Talvez não, né? Talvez não, com certeza nunca vai terminar. Mas que ela veio para trazer muita coisa, a gente consegue pesquisar as coisas rapidamente. Antes a gente tinha muita dificuldade para isso, né? Entendi. Mas sempre que surge alguma coisa, existe essa ideia de que algo vai acabar, né? Isso acontece sempre, sim, né? E nunca acaba, né? E a telemedicina que o Edgar, né, fez a pergunta. Na verdade, ele tratou o assunto do lado que eu acho que é mesmo a telemedicina. Ao invés de você fazer só aquela ligação de vídeo e às vezes fazer um diagnóstico... Seria da cirurgia. A telemedicina, a que ele se referiu, é aquela mesmo em que você está ligado a aparelhos, estão monitorando o seu corpo. Não é simplesmente uma consulta de vídeo. A consulta de vídeo também é importante. Pode, né? Até ser, mas... Eu acho que, por exemplo, se você tem uma dificuldade de você achar um especialista, né? Eu acho que isso é até interessante para o sistema de saúde do SUS, né? Às vezes não tem um especialista, mas pode ter a telemedicina, ele pode te atender de uma forma mais longínqua, mas com uma boa qualidade, né?
Principalmente hoje que a gente tem a tecnologia ao nosso lado, né? Hoje a gente tem forma da gente estar mandando os dados pro celular, né? então a gente Sim. consegue, tem até alguns aparelhos mostrando que dá para você fazer a medição de diabetes sem você precisar furar o dedo. Às vezes você pode ter alguns que estão mostrando, ainda não está 100% aprovado, mas a verificação de pressão arterial você usando o seu dedo e o seu relógio, por exemplo, né? Tem relógios que mostram arritmias, o Apple Watch, ou sei lá, Samsung e tal, mostra as arritmias. Muitos pacientes chegam no meu consultório e falam assim: doutor, eu não senti nada, mas assim, o meu relógio mostrou que em determinado momento eu tive uma arritmia. E é verdade, ele teve mesmo, né? Então, acho que isso, por uma consulta por telemedicina, ajuda bastante, né? Entendi. Ok. Perfeito. E o André, fora do consultório? Quais são os seus hobbies, os seus gostos, o que você gosta de fazer? Fernando, eu sou uma pessoa muito caseira. Eu não gosto muito de sair. E, assim, a minha esposa gosta muito de sair, de ir para festas, assim. Eu já não gosto, eu gosto de ficar em casa. Mas o que eu gosto de fazer mesmo é fazer exercício, né? Ciclismo, natação? Eu faço ciclismo, natação e corrida. Mas o que eu gosto mesmo é nadar. Se dissesse para falar para mim, André, você vai ter que escolher o único esporte para você fazer. Eu falaria para você, me deixa nadar, que é o que eu gosto. Então eu gosto de nadar e eu gosto de nadar em lugares assim, eu vou para o mar, eu nado, esse ano aqui o ano passado eu fiz uma maratona aquática, esse ano aqui eu fiz um treino agora em Ubatuba, nadei bastante, 3 dias, sexta, sábado e domingo. Então o mar me traz um desafio muito grande, sabe? Do desconhecido, de saber que eu estou ali, que ali embaixo eu não tenho pé, né? Então eu gosto muito da natação. Perfeito. Bom, nosso tempo já deu, né? Sim. André, eu teria mais questões para te colocar, mas tem muita coisa. Tem muita coisa. Mas assim, uma das coisas que eu não vou te perguntar e você não vai responder por exemplo, sobre a judicialização. Isto é, o Brasil é campeão de causas de justiça por qualquer coisa. E isso deve afetar todas as profissões, muito. Então, mas isso vai ficar para uma outra próxima oportunidade. A gente pode marcar uma próxima e conversar. Para você ver como a gente pode viajar aqui para muitos lugares. Verdade. Então, eu queria saber o seguinte, é uma pergunta que a gente faz a todos. O que faltou a gente perguntar, que a gente deveria ter perguntado, e você fala assim, eles não me perguntaram isso, eu quero responder. Fique à vontade para... Não, o que eu acho que é legal, que às vezes as pessoas que estão nos assistindo, eles gostariam de saber, é sobre por que as pessoas, os casos, por que tem pessoas mais jovens morrendo de infarto, né? Isso. E outra coisa também é o uso das canetas emagrecedoras, se isso realmente é tudo de bom que fala, né? Por aí. Os Mounjaro, é Mounjaro, né? O Mounjaro, ou o Igov, ou o Zepic, né? Mas para falar uma coisa muito rápida, né? Por favor. Com relação à morte, por que está sendo tão precoce assim? A gente vê muitas pessoas morrendo muito cedo, né? Jovens, por exemplo, que morrem de infarto, a maior parte deles usando anabolizantes. Hoje existe um uso indiscriminado de anabolizantes, né? Então, isso é algo que o Conselho Federal de Medicina bate muito, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, a Sociedade Brasileira de Endócrino bate, mas é difícil, porque existe muita venda de anabolizante, até mesmo prescrito por médicos, tá? E eles não sabem o risco que isso pode causar, mas a gente vê muita morte em pacientes mais jovens. Você pode ver quando você abre o seu Instagram, fulano de tal, maratonista, não sei o que, morreu, você vê o cara fortão, pode ter certeza que ele estava usando anabolizante. Tá? Então, essa é uma das questões de você ter morte mais em pessoas precoces, né? E com relação às canetas emagrecedoras,
elas vieram numa fase assim, com o surgimento da IA, parece que veio tudo junto, né? Uma descoberta, e essa descoberta dessa classe de medicação, que são chamados os agonistas de GLP-1 e de GIP, fantástico. Vieram para ficar, e a tendência a isso é cada vez aumentar o número de pessoas que possam ter acesso a isso. Inclusive, está em trâmite, né, no Congresso, a quebra da patente, porque a tirzepatida, que é o sal, cujo nome comercial é o Monjaro, ele tem a patente. Então, não se pode, nenhum laboratório pode fabricar. Mas a gente viu que isso diminui tanto o risco de doença cardiovascular. Ele não diminui só diabetes, não só obesidade, mas ele diminui muito, muito, muito. Tem um estudo demonstrando 17 mil pessoas, né? Envolveu 17 mil pessoas, metade tomou, metade não tomou, diminuição de 43% de chance de você morrer do ponto de vista cardiovascular. É muita coisa. É grande, hein? É muita coisa. Aí tem alguns ataques aí, o pessoal falando, isso aí pode dar pancreatite, balela. Mentira, tá? O estudo demonstrou, quem usou o placebo, quem usou a caneta realmente, 0,6% de você ter pancreatite. A maior causa de pancreatite que hoje a gente sabe é a pancreatite por cálculo de vesícula biliar. Às vezes a pessoa teve um cálculo de vesícula biliar e acabou tendo pancreatite, não tem nada a ver com o uso do Monjaro. Tá? Mas é isso, a gente pode marcar um outro dia para conversar com calma. Tá bom. Mas muito positivo a vinda dessa classe dessas medicações. Pena que existe muitos atravessadores, pessoas que trazem falsificadas, que não são nem médicos e estão prescrevendo, né? E os médicos mesmo que deveriam estar fazendo isso, acabam assistindo, né? E não pode fazer nada. Entendi. Mais alguma coisa? Acho que é isso. Passou tudo. Como é que você se sentiu conversando com dois leigos aqui? Muito tranquilo. Você sabe o que eu já percebi? A pessoa quando fica tão à vontade, vai para trás, então quer dizer que a conversa rendeu bem. Não, foi legal, passou rápido. Eu achei que ia demorar, sabia? É. Falei, nossa, acho que vai demorar, mas foi tão rápido. Então, a gente não fez muita pergunta maluca aí para você. Não. Quando você falou que ia fazer uma pergunta capciosa, eu falei assim, nossa, agora vem algo aí. Não, a gente nunca vai botar o nosso convidado em saia justa. Tá, né? tá joia. Então, tá bom? Podemos, Fernando? É, só agradecer, né? Porque pelo jeito não é tão fácil tirá-lo de casa, né? Não, você tirou do consultório. A do consultório. A Elaine Piffer, né? Sabe, eu acho que como é difícil, mas temos que agradecer, logicamente, a sua disponibilidade, a sua presença, seu esclarecimento sobre tantas questões importantes para a saúde de todos nós, com toda certeza. Obrigado, Fernando. Obrigado, Edgar, pelo convite. Obrigado a você que nos assistiu nesse podcast. Fico muito feliz de poder estar aqui e passar um pouquinho do que eu sei, né? A gente tem tanto para aprender, né? Cada vez mais que a gente acha que a gente sabe, a gente tem que aprender. Só sei que nada sei. Só sei que nada sei, né, Edgar? Igual o de Sócrates para cima, né? Então é isso. Eu agradeço demais a tua presença, André. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Quem sabe a gente faça uma outra rodada. Bora lá. Né? E é isso, Fernando? Podemos fechar? É isso, podemos fechar. Então, nós vamos fechando então o nosso episódio desta noite do Palavraiada. Trouxemos aqui gente relevante para papo interessante, né? Ou gente interessante para papos relevantes. E a gente tem mantido a nossa qualidade, trazendo gente realmente que vale a pena conversar, né? Então a gente se vê no próximo programa e até mais para vocês. Até logo. Tchau. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.